pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, desta vez falando sobre monômios. Espero que gostem, entendam e vamos à aula. Vou virar a câmera, tá? Bem, pessoal, como eu havia falado, nós vamos estudar um pouco sobre monômios. Eles tanto são chamados de monômios como de termos algébricos, tá certo? Então, monômio ou termo algébrico. A gente viu expressões algébricas, que são aquelas expressões que possuem letras, apenas letras, ou letras e números. Então, toda expressão que tiver apenas letra ou letra e número é chamada de expressão algébrica. E aí, essas expressões algébricas elas podem ser irracionais, que são aquelas que possuem letras na raiz, e podem ser racionais, que são aquelas que não possuem letras na raiz, e as racionais podem ser fracionárias, quando tem letra no denominador, ou inteira, que é quando não tem letra no denominador. Então, nesse caso de monômio, o monômio é toda expressão algébrica racional, quer dizer, não tem letra na raiz, e inteira, quer dizer, não tem letra no denominador, expressa por um único produto. Em outras palavras, é um único termo. É só lembrar que para separar os termos, a gente usa os sinais de mais e de menos. Então, no caso de monômios, é um único termo. Não vai ter um sinal de mais ou de menos separando algum termo. Então, eu vou dar uns exemplos aqui de monômios. X é um monômio. 3 meios ao quadrado é um monômio. Embora tenha uma fração, mas ela não é fracionária porque não tem letra no denominador. Também, menos 2m ao cubo, y. T à oitava. Tudo isso são exemplos de monômios. Menos 0,5x à quarta, y ao cubo. N sobre 3. 7h sobre 5. Todos esses aqui são exemplos de monômios. Por quê? São expressões que possuem um único termo e que são expressas por um único produto, ou seja, é sempre um valor multiplicando o outro. Como a gente já viu, se entre um número e uma letra, por exemplo, ou entre duas letras, não tem nenhum sinal, significa que ali é uma multiplicação. Então, aqui é 3 sobre 2 vezes a ao quadrado. Menos 2 vezes m ao cubo vezes y. Tá? Então, são expressões expressas por um único produto, ou que possuem um único produto, uma única multiplicação. É um termo só. Mais alguns exemplos. Todos esses aí são exemplos de monômios. Então, quando não seria monômio? Uma coisa desse tipo, ó. Porque, mesmo sendo um único termo, é dividido por uma letra. Então, significa que essa expressão aqui ela é racional, mas não é inteira, é fracionária. Então, isso aqui não é um monômio. Outro exemplo, não é um monômio por quê? Porque tem um sinal de mais. É uma expressão algébrica racional inteira, só que não é expressa por um único produto, ou seja, não é um único termo, são dois termos. O que separa os termos são os sinais de mais e de menos, tá? Raiz quadrada de h também não é. Por quê? Porque quando possui uma letra no radicando, ela é irracional. Então, não tem como ser racional e, portanto, não tem como ser racional inteira. Certo? Então, esses são exemplos de não monômios. Então, os monômios, eles se dividem em coeficiente e parte literal. E o que danado vem a ser isso? O que é coeficiente e o que é parte literal? Coeficiente é a parte com número, ou a parte numérica. E a parte literal é a parte com letra. Então, fica melhor a gente identificar o coeficiente identificando quem é a parte literal. Por exemplo, nesse monômio, ó, a parte com letra é a ao quadrado. Essa é a parte que tem letra, a ao quadrado. Essa aqui, ó, essa é a parte que tem letra. Então, a parte com letra é a parte literal. Então, se essa é a parte literal, que é a parte, essa aqui que é a parte com números é o coeficiente. Então, aqui nós temos, ó, 3 meios é o coeficiente, a ao quadrado, ou seja, letra com expoente, é a parte literal. Tá? Então, a gente vai identificar quem é o coeficiente e a parte literal em cada um aqui. Vou separar assim para ficar melhor da gente identificar. Então, no primeiro monômio, a parte que tem letra é a parte literal. Então, aqui é x. Vou colocar de outra cor. Então, aqui é x. Mas quem é o coeficiente, já que não vem? Então, quando não vem coeficiente, ou seja, quando não vem número,
antes da parte literal é porque o número é 1. Isso por quê? Porque quando você coloca uma vez x, dá x. Uma vez qualquer coisa dá aquela coisa. Uma vez 2 dá 2. Uma vez 3 dá 3. Uma vez 5 dá 5. Então, uma vez x dá x. Então, a gente não precisa colocar o coeficiente quando é 1. Quando é 1. Mas não significa que ele não existe. Então, nesse monômio, a parte literal é x. O coeficiente, como não é dado, é 1. Que é a parte com números. Esse, a gente já viu, né? A parte com letra, a ao quadrado. O expoente faz parte da parte literal, tá? Então, a parte com letra, a ao quadrado. E a parte com números, ou coeficiente, 3/2. Ou 3/2. Então, aqui, o coeficiente é 3/2, a parte literal, a ao quadrado. Esse coeficiente, menos 2. O sinal é do coeficiente, tá bom? Então, menos 2, o sinal é do coeficiente, o menos, no caso. E aqui é a parte com letra. M ao cubo, y, ou seja, letra e expoente. Então, m ao cubo, y é a parte literal. Esse, estão vendo que não vem coeficiente antes? Então, quer dizer que é 1. E a parte literal, letra e expoente, ou seja, t à oitava. Esse, lembrando que o sinal é do coeficiente, então o coeficiente é menos 0,5. Parte literal, x à quarta, y ao cubo. Letra e expoente. Aqui, o coeficiente. Observe que é uma fração, mas aqui o numerador da fração não tem. Mas a gente já viu que quando não é dado o coeficiente, é porque é 1. Então, aqui é 1 e o denominador faz parte do coeficiente. É como se eu tivesse aqui, ó, só que aqui o 1 está junto do n. Então, 1/3, só que o 1 não está aparecendo ali. Então, o coeficiente é 1/3. A parte literal é n. Tá bom? Eu vou subir um pouco aqui só para a gente fazer os demais. Então, nesse, ó, coeficiente é a fração, ó, 7/5. E a parte literal é h. Então, coeficiente, parte literal desse monômio, 7h/5. Nesse, menos 7, a gente já viu que a parte que tem número é o coeficiente. E a parte literal não tem letra. Então, sempre que isso acontece, a gente diz que isso é um monômio sem parte literal. Tá? Então, todo número real é um monômio sem parte literal. Então, quer dizer aqui, como não tem letra, não tem parte literal. Esse 8h ao cubo, o 8 é o coeficiente, a parte literal, h ao cubo. Esse aqui, então, quando não é dado o coeficiente aqui, ó, é porque o coeficiente é 1. E a parte literal, ó, a letra com expoente, ou seja, x, y à quinta. Então, a parte literal aqui é x, y à quinta. Esse, ó, coeficiente 7, parte literal, m. Esse aqui, ó, coeficiente menos 2, lembrando que o sinal é do coeficiente, parte literal, y. E por fim, esse, ó, o coeficiente é 2,5, a parte literal, t à quarta. Grau de um monômio. Então, o grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Então, eu pego a parte literal e somo os expoentes. Eu vou colocar uns exemplos aqui e aí eu vou respondendo para a gente entender melhor, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Olhar para os expoentes da parte literal. Então, aqui os expoentes da parte literal. A parte literal é A à quinta, B à quarta. Os expoentes, ó, 5 e 4. Então, o grau de monômio eu somo os expoentes da parte literal. Então, 5 mais 4 dá 9. Então, que significa que esse monômio aqui tem grau 9 ou é do nono grau. Tá? Então, esse monômio aqui é do nono grau. É de nono ou de grau 9. Tá? Esse aqui, a parte literal é x, y ao cubo, né? Aqui no x, ó, quando não é dado expoente, é porque é 1. Então, 1 mais 3 daqui
dá 4, então significa que esse monômio é do quarto grau ou tem grau 4, que é a mesma coisa. Esse aqui, só, a parte literal é m à sexta. O expoente só é 6. Então, significa que esse monômio é do sexto grau ou tem grau 6. A parte literal é t à quinta, p ao cubo. Os expoentes, 5 e 3. Então, 5 mais 3 dá 8. Significa que esse monômio é do oitavo grau ou tem grau 8. E, por fim, a parte literal aqui é x. O expoente do x é 1, quando não é dado. Então, significa que esse monômio é do primeiro grau ou tem grau 1. Certo? Se vier só um número, por exemplo, 7, 2 quintos, 0,8, significa que o grau desses monômios aqui é 0. Tá? Então, quando não é dado parte literal, significa que o grau do monômio é 0. Então, um monômio sem parte literal tem grau 0. E quando for o 0, quer dizer que não tem grau, não possui grau, tá? Ele é chamado de monômio nulo. E o monômio nulo, e para o monômio nulo não se define grau. Então não tem grau para o monômio nulo. Tá bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido. E até a próxima.